todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje venho trazer para vocês mais uma aula aqui do canal sobre o tema Sistemas Lineares com duas equações e duas incógnitas. Esse tema de hoje, pessoal, ele é muito importante, tá? A gente consegue aí ter vamos dizer assim, um aprofundamento bem grande dentro da matemática quando a gente faz aí o uso do sistema aí para resolver problemas. Por exemplo, problemas da geometria, problemas da própria álgebra mesmo, né? E problemas aritméticos também. Em algumas situações a gente pode estar empregando este conceito aí que é muito útil, né? Às vezes ele é tema também do Enem e de vestibulares, né? Mas o que mais importa, pessoal, é que se você por algum motivo for para uma área das exatas aí, né, dentro da universidade, você possivelmente vai estudar sistemas lineares, né, da álgebra linear. E a álgebra linear é um tema aí que é muito complexo se você não tiver essa base aqui, conforme eu estou trazendo para vocês hoje, né? Antes de nós darmos continuidade à nossa aula, gostaria de fazer um convite a você ainda que não é inscrito. Se você ainda não for inscrito, pessoal, se inscreva, deixe o seu like se você gostar desse vídeo de hoje e também acione as notificações para que você não perca as novidades do canal. Também peço para você aí, né, compartilhar esse link para ajudar o canal a crescer e atender muito mais pessoas aí conforme o canal vai crescendo. Então vamos para a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então estamos aí de volta com a nossa aula de hoje sobre sistemas lineares de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Esse tema, pessoal, ele é muito relevante, igual eu havia falado com vocês, e nós vamos estar aí dedicando esses minutos de hoje ao estudo desse conteúdo aí dentro desse contexto. Então vamos lá. Já trouxe aí na tela inicial de vocês aí uma ilustração do que na verdade é um sistema, né? Um sistema, na verdade, nós vamos escrever assim, nesse formato, entre uma chave, né, uma chave única aqui na verdade, né, do lado esquerdo das duas equações, e aqui a gente tem as duas equações com duas incógnitas. A gente tem uma equação aqui na primeira linha e uma equação na segunda linha, nas incógnitas x e y, conforme vocês estão visualizando aí, né. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas eu trouxe aqui somente para ilustrar, né, e aqui a gente tem também um gráfico aqui representando também um sistema linear de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, continua comigo aí para que a gente veja o que a gente vai falar hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar a definição do que é um sistema linear com duas equações de primeiro grau e duas incógnitas, né? Antes disso, eu vou relembrar para vocês o que é uma equação, né, de primeiro grau com duas incógnitas. Vamos falar também de métodos de resolução. Nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje do método da substituição e do método da adição, tá? E vamos dar uma abordagem geométrica do sistema. O que é, do ponto de vista geométrico, um sistema linear de duas equações, né? E também, pessoal, nós vamos ver aí um exemplo aplicado que eu vou trazer para vocês, mostrando como resolver aí problemas envolvendo o sistema, tá? Na verdade, são problemas apenas puramente matemáticos, não são aplicações, mas eu acho que é relevante aí vocês entenderem como essa interpretação aí do sistema dentro da geometria, etc. Então é o que nós veremos hoje. Continuando, eu vou falar para vocês aqui somente uma observação. Nesta aula de hoje nós não vamos tratar de discussões de sistema. Esse assunto de discussão de sistema ele vai ficar para uma próxima aula aqui do canal. Por quê? Para que a aula não fique muito extensa, que a aula de hoje já vai ficar um pouco extensa, então para que não estenda mais ainda, nós vamos aí deixar esse tema de discussão de sistema para outras aulas, tá? Discussão de sistema é quando a gente vai analisar se o sistema é possível e tem uma solução, se ele é possível e não tem a solução, ou se ele é um sistema impossível. É isso que, na verdade, a gente estuda na discussão de sistemas, tá? Então, não vai ser tema de hoje. Na verdade, hoje nós vamos apenas falar dos sistemas que são possíveis e determinados, ou seja, aqueles que têm solução. Então, vamos lá.
Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Antes de darmos início ao nosso estudo de sistema, eu vou falar para vocês o que é uma equação, né, de primeiro grau com duas incógnitas. Nós chamamos equação de primeiro grau com duas incógnitas toda equação da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são números reais, tal que o a e o b são diferentes de zero e x e y são incógnitas. O que significa isso, pessoal? Para ser uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem que ter duas letras, né? São as duas incógnitas, né? E a gente vai ter coeficientes multiplicando esses x e esse y, ou as incógnitas do problema. No caso aqui, os coeficientes são a, b e c. Esses coeficientes, pessoal, a gente tem uma restrição aí. Nem o a e nem o b pode ser zero aí, porque se for zero, a gente deixa de ter uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Uma outra coisa importante também é o fato de ser uma equação de primeiro grau. Primeiro grau por quê? Porque as incógnitas aqui, ó, o expoente das incógnitas de mais alto grau é 1, ou seja, o máximo que vai aparecer aqui nas incógnitas de expoente é 1, conforme está aqui, né? Quando não aparece, a gente sabe que o expoente de uma incógnita ou de um número é 1 aí, como a gente sempre estudou aí nas séries finais do ensino fundamental. Então, continuando aí. Exemplo aí do que são equações de primeiro grau com duas incógnitas. Eu trouxe aí esses três exemplos, né? Então, a gente tem aqui a equação 2x mais y igual a 6, né? A gente tem aqui as incógnitas x e y, e os coeficientes são 2 e 1, que não aparecem. Nessa outra equação, a gente tem aqui menos 5x mais 8y igual a 0, e as incógnitas são x e y, e os coeficientes a é menos 5 e o coeficiente b é 8. E por fim, a gente tem aqui a equação menos x mais y igual a 20, e o coeficiente aqui é menos 1 e aqui é 1. Né? Quando não aparece, a gente sabe aí que tem um 1 aí na frente. E o coeficiente c, né, que é o termo independente, é 20 aí, conforme a gente está visualizando. Continuando. Um fato importante sobre equação de primeiro grau com duas incógnitas é que toda equação, né, de primeiro grau com duas incógnitas, ela possui infinitos pares ordenados da forma xy, né, que o satisfaz. E estes pares ordenados ele é chamado de solução da equação, pessoal. O que significa isso, gente? Se a gente estivesse lá no campo, né, da álgebra, em equações de primeiro grau, somente equações, né, com uma incógnita, a gente teria lá apenas uma única resposta que satisfazia aquela equação. Aqui, como a gente tem duas incógnitas, gente, nós teremos aí infinitos valores de x e y que satisfazem a equação, tá? Então, é isto que vocês têm que guardar aí. Se a gente tiver uma única equação do primeiro grau com duas incógnitas, né, essa equação vai possuir aí infinitas respostas ou infinitos pares ordenados que vão ser solução dessa equação. Vou observar um exemplo aqui para que fique mais claro para vocês. Olha só. Para a equação 2x mais y igual a 6, né, que é essa primeira equação que eu trouxe no exemplo de cima, o que a gente tem? Olha só. Nós temos que os pares ordenados 1 e 4 são soluções dessa equação. Observa. Se eu substituir o x por 1 e o y por 4, eu vou ter lá 2 vezes 1 dá 2, e 2 mais 4 resulta em 6, né? Que é uma solução, então. Se eu substituir agora o ponto aqui, o par ordenado menos 2 e 10, nesta mesma equação, olha o que eu vou ter. Eu vou ter lá 2x mais y igual a 6, então substituindo vai ficar assim, 2 vezes menos 2 mais 10. Estou substituindo o x e o y, não é? 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 mais 10 é igual a 6. E eu tenho, pessoal, infinitas respostas. Observe que eu já achei 2, né? Eu vou mostrar para vocês que existe outro. Olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo, no lugar de x, o menos 1, então eu vou ter que 2 vezes menos 1. Se eu somar esse 2 vezes menos 1, que dá menos 2, com 8, né? Menos 2 mais 8 resulta em 6. Se eu colocar o y como 0 e colocar o x como 3, também é resolução, porque 2 vezes 3 dá 6, mais 0 daria 6. Então a gente tem infinitas soluções. Por quê? Porque a gente tem aqui, na verdade, uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Toda vez que a gente tiver uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, ela terá aí infinitas soluções, tá?
Agora, nessa próxima tela aí, agora nós vamos falar de sistemas lineares, tá? Nós vamos falar dos sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, agora vai mudar um pouco. Agora a gente vai ter um sistema. Vamos ver o que é um sistema. Definição. Denomina-se por sistema de duas equações polinomiais de primeiro grau com duas incógnitas x e y, todo conjunto formado por duas equações polinomiais, tais que o maior expoente das incógnitas sejam igual a 1. Tá? O que é, na verdade, o sistema? Gente, o sistema é isso. Ó. A gente sempre representa com a chave, tá? O sistema a gente sempre representa com a chave do lado esquerdo da equação. E, na verdade, o que a gente faz? A gente pega duas equações e coloca dentro dessa chave. Se essas duas equações forem equações polinomiais de primeiro grau com duas incógnitas, então a gente tem um sistema linear aí que a gente denomina por sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Só isso, tá? O que é o A, o B, o C, o D, o E e o F? Eles são os coeficientes das equações, tá? Respectivamente aí, né? Seguindo cada equação. O A e o B e o C são coeficientes da equação E1 aqui, e o D, o E e o F são coeficientes da equação 2. E as incógnitas são x e y. A gente tem uma seguinte restrição aqui, pessoal. Não sei se vocês se recordam de equação, que eu falei lá no início, né? Que as letras A e B lá na equação não poderia ser zero, né? Aqui também a gente tem essa mesma restrição. No caso, a gente tem duas equações, então nem o A, nem o B, nem o D e nem o E pode ser zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. Então é só avaliar aqui esta frase que você vai compreender aí cada um desses itens aí que eu acabei de falar com vocês. Vamos ver um exemplo, olha só. Esses três exemplos aí que eu dei são exemplos de sistemas lineares. O primeiro exemplo aqui, a gente tem aqui o coeficiente 2, a incógnita x, e o coeficiente 3, a incógnita y, e o coeficiente c, que é igual a 10, né? Então a gente tem uma equação, e aqui embaixo a gente tem aqui, ó, o coeficiente é 1 quando não aparece, então a gente tem 1 e a incógnita x, a gente tem 1 e a incógnita y, e a gente tem o coeficiente 4 aqui. Então a gente tem aqui um sistema lineares aí, né? E na verdade a gente poderia tentar resolvê-lo aí. Um outro sistema, pessoal, é esse daqui, ó, 5x mais y igual a 27 e x menos y igual a 3. Se vocês observarem, os coeficientes A é 5, o B é 1 e o C é 27. As incógnitas são x e y, e aqui a gente tem aqui, ó, o coeficiente da equação de baixo, a gente tem aqui o coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é menos 1, que não aparece, e também o coeficiente C é 3, nas incógnitas x e y, conforme a gente está fazendo. E por fim, esse terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, meio x mais y igual a 15, 2x mais y igual a 30. Então, observando aqui, a gente vê que o coeficiente A é meio, né, 0,5, o coeficiente B é 1, que não aparece, e o coeficiente C é 15. Já o coeficiente D, aqui na equação de baixo, é 2, o coeficiente E é 1 e o coeficiente F é, aí nesse caso, 30 aí, tá? E todos na incógnita x, conforme nós estamos visualizando na tela. Então vamos lá. O que é, na verdade, a solução do sistema linear? Pessoal, presta atenção aqui que agora vai bugar um pouquinho o cérebro de vocês. Olha só. Se a gente tem uma equação, uma única equação, com duas incógnitas, nós vimos lá atrás que a gente tem lá uma infinidade de pontos ou infinidade de respostas, né, de pares ordenados que satisfazem aquela equação. No entanto, pessoal, quando a gente vai estudar sistemas lineares, a gente pode ter, tá? Não quer dizer que a gente sempre tem, mas a gente pode ter aí uma única resposta para o sistema, tá? E na verdade, na aula de hoje, como eu falei que eu não iria tratar de discussão de sistema, nós só vamos falar aí dos sistemas que são possíveis de determinados. Então a gente já está considerando a princípio aqui que tudo que nós vamos falar hoje tem resposta. Então, partindo desse ponto, se todos os sistemas que nós vamos tratar hoje têm resposta, então eu já vou falar para vocês o que é essa resposta, que é essa tela que está aparecendo para vocês. Olha só. Nós dizemos que um par ordenado xy é a solução de um sistema linear de duas equações com duas incógnitas quando esse par ordenado satisfaz simultaneamente as duas equações do sistema. Presta atenção.
Para que um par ordenado seja a solução de um sistema, ele tem que resolver, na verdade, as duas equações desse sistema, tá? Para que ele seja solução aí desse sistema. Então, vamos observar um exemplo para que fique mais claro para vocês. Olha só. Se eu olhar para esse sistema, 3x mais 5y igual a 21, x mais 2y igual a 8, e eu consigo testar e verificar que este ponto aqui, ó, 2 e 3, ele é solução desse sistema, tá? E, na verdade, essa é a solução e a solução é única. Só existe esta solução, tá? Por quê? Porque esse sistema aqui, na verdade, ele é possível e determinado e ele só tem uma única resposta. Ele é possível e determinado, tá? Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, o x por 2 e o y por 3 nessa primeira equação, olha o que vai acontecer. Olha só. Se a gente substituir o x por 2 e o y por 3, nós vamos ter 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 5 vezes 3 dá 15. 6 mais 15 dá 21. Então, isso é uma verdade. Observe, isso é uma verdade, tá? Se eu substituir esse mesmo par na equação de baixo, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui x mais 2y igual a 8. Logo, eu tenho 2, né, que é o x, mais 2 vezes o 3, que é o y. Então, eu tenho 2 mais 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2, a gente resulta aí em 8, que também é uma outra verdade. Pessoal, vocês podem testar qualquer outro ponto aqui, ó. Vocês podem testar aí, né? Fica na liberdade de testar. Vocês podem testar qualquer outro valor aqui. Não existe outro valor, outro par ordenado que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Por quê? Porque este par ordenado ele é único, é a única solução desse sistema aqui, tá? Esse sistema é possível e determinado, então ele só tem uma única solução aí neste caso, tá? Então, olha o que a gente tem. A gente tem que, se o par ordenado resolve simultaneamente cada uma das equações, a gente fala que o par ordenado é solução do sistema. Mas agora, observa aqui um outro exemplo de um par ordenado que não é solução do sistema. Olha só. O par ordenado 4 e 2, ele não é solução desse sistema. Por que ele não é solução desse sistema? Porque eu acabei de falar para vocês que o sistema aqui, neste caso, ele é possível e determinado e ele só tem uma solução. E eu já achei ela, que é o 2, 3. Então, não existe outra solução para esse sistema. Então, observa o seguinte, ó. Se eu fizer aqui, no lugar de x, né, colocar 4 e no lugar de y colocar 2, olha como que vai ficar a equação, ó. Eu vou ficar com 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 4, mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, que o y é 2. Se eu fizer essa conta, ó, 3 vezes 4 dá 12, 12 mais 5 vezes 2 dá 10. 12 mais 10 dá 22. E 22 não é igual a 21, é diferente. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa falsa, ou seja, essa equação aqui é falsa, essa igualdade aqui. Como essa igualdade é falsa, já acabou. Por quê? Porque esse ponto aqui, para ser solução do sistema, tem que ser solução simultânea das duas equações, e falhou para uma. Só que observe o seguinte, para a segunda deu certo, mas se falhou para uma, a gente vai aí não ter aí a solução. Então, vamos substituir aqui só para vocês verem. Ó. Eu tenho que x é 4, né? Então, o x é 4, está aqui. Eu tenho que o y é 2, então eu vou trocar esse y por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. 4 mais 2 vezes 2, que é 4. 4 mais 4 dá 8. E isso é verdade. Embora seja verdade, não é solução. Por quê? Porque não resolveu simultaneamente as duas equações. Esse par ordenado não satisfaz simultaneamente essas duas equações e deixou, então, de ser aí solução. Então, tá? Na verdade, a solução de um sistema linear ele é único, como nós vimos aqui. Continuando. Como que a gente faz para resolver um sistema linear? Né? Na verdade, para resolver um sistema linear, a gente tem diversos métodos. Eu vou trazer nessa aula de hoje dois métodos, tá? Que é o método da substituição e o método da adição. Esses são os métodos aí que a gente mais utiliza, na verdade, né? Quando a gente quer resolver sistemas 2 por 2, que são esses sistemas lineares de duas equações por duas incógnitas. Continuando então, vamos ver o método da substituição. Como o próprio nome já sugere, né, o método da substituição consiste em escolher uma incógnita de uma das equações, nós vamos escolher uma incógnita de uma das equações, isolá-la
e logo após substituí-la na outra equação. Vamos ver o exemplo. Determine a solução desse sistema. Então, determinar a solução desse sistema, gente, nós vamos ter que seguir as seguintes regras. Olha só. A primeira coisa, nós vamos escolher a equação. Eu vou escolher a equação de baixo, por quê? Porque ela é a equação mais simples. O coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é menos 1. Toda vez que os coeficientes forem 1, né, a gente aí escolhe a equação, porque ela é mais simples de se resolver. Escolhendo, então, eu vou isolar agora o x, né? Eu vou deixar somente o x antes da igualdade. Vou passar esse y para depois. Passando o y para depois da igualdade, olha o que a gente tem. A gente tem que x é igual a 2 mais y. E o que eu vou fazer agora? Vou isolar e logo após vou substituir na outra equação. Então, vou pegar isso e vou substituir na equação de cima, conforme vocês estão vendo aí. Reescrevendo a equação x mais 2y igual a 5, eu vou ter lá x mais 2y igual a 5. E no lugar de x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 2 mais y, que eu achei aqui que x vale 2 mais y. Então, substituindo agora o lugar de x por 2 mais y, e resolvendo a equação agora, olha só, por que eu fiz a substituição? Para acabar com x. Agora só tem o y aqui, ó. A única incógnita que eu tenho é o y, então agora eu posso resolver. 1y mais 2y resulta em 3y. Então eu tenho lá 3y. Este 2 aqui, ó, que estava somando aqui, ele vai passar para o segundo membro subtraindo. Então vai ficar 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, então eu vou ter lá 3y igual a 3. Passando esse 3 a dividir, né? Então y vai ser 3 dividido por 3. A gente tem lá que y é igual a 1. Estou resolvendo a equação. Tá? O que eu faço agora? Eu já achei o y. O y, valor, né? O valor dele é 1. Então o que eu faço? Eu volto naquela substituição que eu tinha feito, que esse valor aqui, ó. Eu volto lá e vou substituir o y nela. Então voltando na substituição e substituindo novamente, o que eu vou ter? No lugar de y, agora como eu sei que y é 1, eu vou trocar esse y por 1. Então vai ficar assim, 2 mais 1, né? 2 mais 1. E 2 mais 1 a gente sabe que é 3, ou seja, o x é 3 aí. Qual que é a solução então desse sistema? A solução é sempre o x e o y, né? Que é a ordem aqui que a equação foi escrita. Tá? Então eu tenho aí que a solução é 3 de x e 1 de y, conforme nós acabamos de ver. Vamos agora para o método da adição. O método da adição consiste em eliminar uma das incógnitas, efetuando a soma das duas equações. Observe o seguinte sistema aqui. Ó. Determine a solução do sistema x mais 2y igual a menos 8 e menos x menos y igual a 3. A primeira coisa que a gente tem que observar para usar o método da adição é o seguinte, olha só. Nós devemos procurar por incógnitas iguais, que tem o coeficiente com sinal oposto. Observa aqui, ó. Se eu procurar aqui essas incógnitas iguais, eu tenho incógnita x e incógnita x. E o coeficiente de x na equação de cima é mais, né? No coeficiente de baixo é menos. Quando eu fizer isso, eu já achei duas incógnitas aqui que são iguais. E os coeficientes dela também são iguais. Eu tenho aqui 1 e aqui menos 1, né? Então eles são iguais no sentido de número, né? O módulo deles são iguais. E os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, então vai ser isso aqui que eu vou escolher mesmo. Então eu posso usar aqui o método da adição. Tá? Toda vez que ocorrer isto, a gente pode usar o método da adição. Olha só o que eu vou fazer então. Eu vou pegar esses dois x aí, o x, né, e o x menos y, e é isso que vai ser a minha conta. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou somar essas duas equações. Quando eu somo essas duas equações, se eu tenho x e somo com menos x, se eu tenho x e somo com menos x, vai dar aí 0, né? Então, por quê? Porque eu posso cortar esse x aí. Eu tenho mais x e menos x. Se eu pegar o 2y e somar com menos y, eu vou ter aqui, mais vezes menos é menos, né? Então, eu vou ter 2y menos 1y, e 2y menos 1y resulta em y. E menos 8 mais 3, se eu devo 8 e pago 3, eu devo 5. Então, o y aí nós já encontramos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir. Ô professor, mas esse método não é um método de adição? Sim, mas eu vou ter que substituir na equação. Por quê? Porque senão eu não consigo encontrar a outra incógnita. Por quê? Porque senão ia acabar aqui, né? E eu preciso das duas incógnitas. Então, eu poderia escolher qualquer uma das equações, pessoal, para fazer essa substituição. Eu escolhi a equação de cima, mas tanto faz para vocês. Por que eu escolhi a de cima? Porque
A de cima aqui, ó, o sinal de x é positivo e é o x que eu quero. Então eu vou jogar todo mundo para o outro lado e vou ficar só com x. Olha o que vai acontecer. Se eu pegar esse x aqui, né, e deixar ele antes da igualdade e jogar todo mundo para o outro lado, ficaria a equação mais fácil. Mas antes disso eu vou fazer a substituição de uma vez. Olha só. Substituindo o y por menos 5, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes menos 5, que dá aí menos 10. Se eu passar esse menos 10 para o segundo membro, vai ficar mais 10. Então eu vou ficar assim com x menos 10 igual a menos 8. Passando o 10 vai ficar mais 10. Vai ficar menos 8 mais 10. Né? Então aí, x vai ser igual a menos 8 mais 10, que resulta aí em x igual a 2. Que isso eu estou devendo 8 e tenho 10. Sobra para mim 2 aí. Qual que é o conjunto de solução do sistema? Então, vai ser o conjunto menos e menos 5, conforme nós vamos ver aí. Ó. Solução 2 e menos 5, tá? Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos falar de representação geométrica de um sistema linear. Né? Sabemos que uma equação linear descreve uma reta no plano, mas o que representa um sistema linear? Olha só, se a gente pegar uma equação do primeiro grau, né, com duas incógnitas, a gente vai ver que ela vai formar uma reta no plano. Mas se a gente tiver um sistema linear, ou seja, duas equações aí, de primeiro grau com duas incógnitas, o que será que vai dar? Na verdade, o sistema linear, ele representa no plano a posição relativa entre duas retas. O que é posição relativa? Como que duas retas estão se comportando no plano, tá? Num plano, as retas podem estar se comportando da seguinte maneira, olha só. A reta pode ser paralela, né? Ou paralela coincidente, ou concorrente. Observe o que significa isso. Ó. Duas retas são paralelas, distintas, né? Que a gente chama de paralelas distintas, quando uma reta é diferente da outra. Ou seja, todos os pontos de uma reta são diferentes de todos os pontos de outra reta. Tá? A gente escreve assim, R é diferente de S. Quando acontecer isso, a reta vai ser paralela, tá? E distinta. O que é a paralela coincidente? É quando todos os pontos de uma reta coincidem com todos os outros pontos da outra. Olha só o que está acontecendo aí. Ó. A gente tem uma reta sobre a outra, ou sobrepondo a outra. Quando acontece, a gente fala que as retas são iguais e elas são paralelas coincidentes, tá? Ou seja, todos os pontos se coincidem aí. E a gente tem o terceiro hipótese aí, né? Que é a hipótese de a reta ser concorrente, né? No caso da reta ser concorrente, né? A gente vai ter aí o que? Entre elas um único ponto, né? Este único ponto vai ser aí, na verdade, né, a interseção dessas retas. Então a gente fala assim, que a interseção entre R e S, e uso esse simples de interseção, é igual a um ponto P. Né? O que na verdade vai importar para nós aqui? Vai importar para nós somente esse fato das retas serem concorrentes. Por quê? Porque quando a reta é concorrente é porque o sistema é possível e determinado. E nessa aula de hoje nós vamos tratar apenas dos sistemas possíveis e determinados. Tá? Quando a gente tem um sistema que é impossível, né, é essa situação da reta ser paralela distinta. É impossível, a gente não tem resposta para ele. Quando a gente tem um sistema que é possível e indeterminado, nesse caso aqui da reta ser coincidente, tá? Nós não vamos falar hoje, nós vamos deixar para falar aí de uma outra aula, né? Quando a gente for falar aí de classificação de sistema e, na verdade, aí, nós trataremos desse assunto aí, tá? Então, continuando. Vamos ver um exemplo aplicado para a gente terminar a nossa aula de hoje. Determine a solução do seguinte sistema linear e represente geometricamente sua solução em um plano cartesiano. Olha só, eu tenho esses dois sistemas, né, e eu quero aí resolver esse sistema e depois eu quero representar a solução no gráfico. Aí nós vamos ver que a solução, na verdade, né, vai ser o quê? Vai ser uma reta concorrente e um ponto de contato. É isso que a gente vai ver, tá? Por quê? Porque toda representação geométrica no sistema linear vai ser um desses três casos aqui, como eu falei para vocês. Então, continuando. O jeito mais fácil de resolver esse sistema, né, eu poderia fazer por adição, mas eu vou fazer por substituição. Então, eu vou isolar aqui na equação de baixo, né, vou escolher a equação de baixo e vou isolar o x. Então, eu vou passar o y para o segundo membro, vai ficar menos y vai virar mais y, então vai ficar menos 1 mais y. E vou substituir na equação de cima. Sempre a gente substitui na equação diferente da que a gente isolou. Fazendo a substituição, olha o que a gente tem.
No lugar de x eu vou colocar menos 1 mais y, então vai ficar assim, ó, menos 1 mais y, né? Fazendo a conta, ó, y com mais 3y resulta em 4y, e menos 1 passando para o outro lado vai ficar mais 1. Então vai ficar lá, 4y é igual a 7 mais 1. 7 mais 1 a gente sabe que é 8, então vai ficar assim, 4y igual a 8, e passando 4 dividindo, vai ficar 8 dividido por 4, y igual a 2, tá? Eu sei que eu dei um pulo aqui desse passo para esse, mas é só vocês pensarem que 7 mais 1 dá 8, e 8 dividido por 4 vai dar 2 aí, tá? O que a gente faz agora? A gente volta na substituição que nós fizemos, voltando na substituição, né? E o que eu vou ter? Ó, peguei isso e voltei aqui. No lugar de y eu vou colocar 2, então eu vou ter lá menos 1 mais um parênteses com 2 dentro. Menos 1 mais 2 a gente sabe que é 1. Se eu devo 1 e tenho 2 para pagar, sobra 1 para mim. Então, quem que é a solução desse sistema? A solução é o par ordenado x, y, dado por 1,2. Aí, ó, x é 1 e y é 2. Agora nós vamos ver como que é que faz aí geometricamente essa representação no plano cartesiano. Para fazer isso, eu vou colocar para vocês na tela de vocês aí o sistema de eixos para que vocês visualizem aí e consigam entender a solução. Observe aí, eu vou colocar agora na tela para vocês, tá? Vamos lá. Apareceu para vocês aí, vocês já estão visualizando, um plano cartesiano, né? E nesse plano cartesiano eu vou marcar aquela primeira equação. Qual que era a primeira equação? Era aquela equação lá, x mais 3y igual a 7. Olha só, x mais 3y igual a 7 é uma equação de reta, né? Nós acabamos de ver aí. E a reta, na verdade, é essa reta vermelha aqui que representa essa primeira equação, tá? Se você não sabe o que é ainda, como que representa a equação de reta, eu vou deixar aí na tela final aí uma aula sobre equação de reta para que você entenda melhor, tá? E o que eu vou fazer? Agora eu vou marcar aquela outra equação, que é a equação x menos y igual a menos 1, que é da tela anterior. Observe o seguinte, pessoal, existe um ponto de contato entre as duas retas. Este ponto de contato é quem? É justamente, né? Se eu só colocar aqui, este ponto de contato é justamente igual a 1,2. Quem que é esse A? Este A, gente, é a solução daquele sistema lá que a gente acabou de ver, né? Hoje nós achamos lá que o A é 1 e o Y é 2, que é a solução daquele sistema. Então, concluímos aí, então, a solução aí, graficamente, aí do nosso sistema, tá? Então, gostaria de agradecer, pessoal, a todos vocês aí que estiveram comigo até agora, né? E que na próxima aula nós possamos estar aqui novamente juntos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ajude a compartilhar aí a aula do canal para que o canal cresça. Então, agradeço a todos vocês, bons estudos, é o que o canal Etnomaf by Diego Cortes deseja a vocês e até mais.